Eu quero me apresentar. Meu nome é Cláudio Mendes. Sou cristão, filho de Deus, cheio do Espírito Santo. Deus me concedeu a oportunidade de estar a liderar um ministério e ainda faço parte de uma igreja evangélica. Abre então a tua Bíblia. Livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 38 e o versículo 39. Todos achamos? Amém. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Se coloque em pé. Quero que você possa se colocar em pé e vamos ler essa passagem todos em conjunto. Eu vou ler o versículo 38 e vocês todos em uníssono vão ler o versículo 39. Estás preparado? Estás preparado? Ok. Eu vou ler vamos ensaiar primeiro. Eu vou ler o versículo 38 e depois vocês o 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ok, como ensaio estava bom. Ok, agora vamos apresentar ao Senhor isso. Amém. O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Pai, no nome de Jesus, Deus, eu quero, Senhor, diante de Ti, diante da Tua presença, Deus, apresentar, Senhor, essa palavra, apresentar, Deus, as nossas vidas. Que Deus, no nome de Jesus, o Senhor fale para as nossas vidas, Senhor, Deus, nesta madrugada. Que Espírito Santo, o Senhor, possa ter, Deus, liberdade para, Senhor, ministrar os nossos corações. Amado Pai, o desejo da nossa alma, Senhor, no nome de Jesus, é desfrutar daquilo que o Senhor tem preparado. Pai, nós queremos, Senhor, realizar a expectativa do Teu coração para esta noite. Deus, nós queremos, Senhor, no nome de Jesus, realizar aquilo que o Senhor deseja receber. Pai, muito mais do que aquilo que nós queremos dar, nós queremos saber o que o Senhor quer receber, porque, Pai, isso é que importa. Pai, de que nos vale nós darmos alguma coisa que não é o que o Senhor quer receber? Deus, nós queremos que, Pai, o Senhor mostre para nós o que o Senhor quer receber, para que, Pai, nós possamos dar ao Senhor, e Deus, isso gerar a Tua alegria, e a Tua alegria produzir em nós força. Senhor, no nome de Jesus, amando Pai, Senhor, Deus, é o que nós oramos. Deus, é o que nós oramos, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador, não apenas de palavra. Eu quero ser um adorador. Eu quero ser um adorador, não apenas de palavras. Sim, Deus, Senhor, essa é a nossa oração. Pai, essa é a minha oração, Senhor. E Deus, eu oro, Senhor, que o Teu fogo comece, Senhor, já descendo. De tal maneira que Deus, aonde, Senhor, existe, Pai amado, no nome de Jesus, Senhor, Deus, um espírito das trevas, Deus amado, ele possa ser queimado, possa receber, Deus, esse fogo. Pai, que o Teu fogo, Senhor, no nome de Jesus, possa já, Senhor, começar a descer. Deus, nós prometemos a Ti a glória, a honra, o louvor sempre, Senhor. Que Deus, no nome de Jesus, tudo seja tributado a Ti, Senhor.
Que, Pai, a única pessoa que seja vista aqui seja você, Senhor. Meu Pai, no nome de Jesus. Amado Pai, no nome de Jesus. Amém. Você pode tomar assento. Eu estava... Anteontem eu estava a ouvir uma pregação minha. E eu estava a ouvir porque aprendi que é sempre importante ouvirmos aquilo que nós mesmos estamos a transmitir. De tal maneira que sempre dá para corrigir alguns erros, dá para mudar algumas coisas. Porque há a história de um pregador que ele sempre que pregava, as pessoas dormiam no culto. E ele começou a ficar preocupado por que as pessoas dormiam no culto. E ele disse, ok, vamos gravar a mensagem. Ele gravou a mensagem dele. Quando ele foi ouvir a mensagem dele, ele também apanhou sono. Então ele viu, o problema não é só dos outros, é mesmo que a mensagem é uma mensagem mesmo que dá sono. Sabe, mas essa não é de maneira nenhuma uma mensagem de autoajuda, porque Deus não me chamou para pregar mensagens de autoajuda. Por isso, eu quero que você possa estar atento, que você possa buscar receber aquilo que Deus quer trazer para você. Porque da última vez que eu estava a pregar aqui, eu disse assim, o mais importante não é você receber aquilo que, talvez algumas palavras que eu estou a dizer. O mais importante é você se concentrar naquilo que Deus quer te dar. Sabe, porque talvez Deus quer falar contigo de alguma forma. E enquanto eu estiver aqui, você tem liberdade para estar ligado com Deus, porque com certeza Deus quer falar contigo. Sabe, Deus vai, talvez, não propriamente, diretamente através dessa palavra, mas Deus quer ministrar para ti alguma coisa. Então não saia daqui sem aquilo que Deus quer que você tenha. Amém? Não saia daqui sem aquilo que Deus preparou para você. Sabe, que de maneira nenhuma, que de forma alguma você possa sair daqui sem aquilo que Deus quer. Por isso, esteja atento, permaneça, esteja no Espírito. Sabe, para que Deus possa falar para ti e para que você possa sair daqui abençoado. Tem aqui alguém que quer sair daqui abençoado? Ok. O nosso mundo de hoje é um mundo em que as pessoas vivem, em que nós vivemos. Que todas as coisas que se faz no mundo, a razão das pessoas viverem e fazerem coisas é porque eles veem. Tudo que as pessoas acreditam no mundo é resultado de alguma coisa que eles viram, que eles apalparam, que foi comprovado, que foi demonstrado. O mundo se rege na base do ver para crer. Todas as coisas que funcionam no mundo acabam sendo na base disso. Que tudo que não se tem possibilidade de provar são coisas inexistentes. E a filosofia viveu pregando isso e mostrando isso para as pessoas. Que só existe aquilo que eu posso ver, que eu posso apalpar e que eu posso comprovar que é real. Sabe? E isso se tem pregado, isso se tem passado, isso se tem transmitido de tempos em tempos. E hoje, e até nós, sabe, até nós como cristãos, até nós como igreja, nós vivemos debaixo disso também. Onde todas as coisas que nós acreditamos que são reais, todas as coisas que nós aceitamos como verdadeiras, são aquelas coisas que você pode ver, que você pode provar, que você pode olhar e acreditar que aquilo existe. Sabe, só que essa é uma filosofia que o mundo estabeleceu, porque os padrões humanos são na base disso, é na base daquilo que você vê, é na base daquilo que você pode apalpar, é na base daquilo que você pode comprovar. Sabe, porque tem muitas coisas que até dentro do cristianismo nós só cremos que existe, porque a ciência em algum momento ela comprovou que aquilo que a palavra de Deus disse é real. E porque a ciência provou, nós acreditamos que aquilo é real. Porque houve alguém que ele comprovou que aquilo que a palavra de Deus diz é algo verdadeiro. Sabe, nós temos vivido a nossa vida cristã na base disso. Nós temos crido até na palavra de Deus, baseado em factos que você pode ver, que você pode apalpar, em coisas que
você pode ter alguma coisa que te sustente, que faça você crer que aquilo na verdade existe. Sabe, só que ainda assim, apesar de todas essas coisas, a essência do cristianismo, a base central do cristianismo, ainda continua sendo fé. Sabe, fé significa alguma coisa que você não tem como pegar. Fé significa alguma coisa que você não tem como apalpar. Fé significa que é alguma coisa que você não tem como provar. Sabe, porque continua sendo um fato invisível. Porque a própria existência de Deus, ela começa, o cristianismo, a vida cristã, ela começa baseado no facto de que Deus existe. E a existência de Deus, o facto de Deus ser Deus, não é algo que você pode comprovar de alguma forma. Por isso que tem muita gente que luta. E eu vi uma vez, numa aula de filosofia, e as pessoas e o professor estava a tentar comprovar, mostrar nos alunos que Deus não existia. E ele argumentou e mostrou todos os argumentos possíveis. E no final da argumentação, tinha lá um jovem que era cristão. E depois dele ouvir tudo aquilo, ele se levantou e disse assim: professor, a pessoa mais nécia, mais idiota que tem aqui é o professor. Porque como é que você vai lutar contra algo que não existe? Como é que você vai tentar combater algo que você diz que não existe? Se para ti não existe, você não precisa mais lutar contra isso. Quando você tenta lutar contra algo que não existe, você é a pessoa mais idiota que existe. Porque se você vê na rua alguém e está a dar socos no ar, você vai olhar para ele e vai pensar, talvez essa pessoa não está bom. Quem tenta lutar contra o vento, provavelmente tem algum problema. Sabe, porque o cristianismo começa, a base do cristianismo, o centro do cristianismo, é a fé. A fé é a coisa mais grande que existe dentro da nossa vida cristã. O que faz nós sermos cristãos é exatamente porque em algum momento nós cremos. Nós temos uma fé. E a fé que sustenta todas as coisas que nós fizemos com relação a Deus, com relação a todas as coisas que estão relacionadas ao cristianismo. Tudo ainda gira em torno de fé. Sabe, eu quero exatamente nesta noite falar um pouco sobre isso. Sabe, porque muitas coisas têm entrado no cristianismo e que têm servido de barreira, de empecilho com que aquilo que Deus quer fazer, a maneira como Deus quer se manifestar, sabe, acaba não acontecendo. A pior coisa, ou a coisa mais grande que impede a manifestação de Deus, que impede com que a glória de Deus se revele, com que a glória de Deus seja manifesta. Talvez se eu perguntar isso a você, você vai dizer é pecado. A coisa que mais impede com que Deus se manifeste, com que haja manifestação de Deus. Se eu perguntar isso a você, talvez a primeira coisa que vem na tua mente é pecado. Porque pecado, na verdade, impede a manifestação da glória de Deus. Só que o pecado não é a coisa maior que impede com que Deus se manifeste, com que Deus faça alguma coisa. A coisa que mais impede com que Deus seja Deus, sabe, é a nossa incredulidade. Porque onde há incredulidade, há ausência de fé. E sem fé é impossível que alguma coisa que está relacionada a Deus aconteça. Sabe, por isso, para você, talvez hoje, nesta vigília, é isso que eu te digo. O que pode impedir, em primeiro lugar, com que Deus possa se manifestar para você, sabe, nem é os teus pecados, é a tua incredulidade. Se você vem aqui para essa vigília incrédulo, esperando ver alguma coisa para crer que algo é real, sabe, isso vai impedir com que Deus se manifeste. Mas se você veio aqui expectante, sabendo que Deus, Ele pode transformar a tua vida, Ele pode falar para você, Ele pode ministrar alguma coisa para você, sabe, eu posso te garantir que aí você recebe. Porque a primeira coisa que faz com que nós possamos entrar em contato com Deus é quando você começa a crer. Sabe, por isso que Hebreus, ele diz que o justo, ele vive da fé. O que faz um justo viver, o que faz um justo andar com Deus, é a fé dele. Porque quando não há fé, há incredulidade, e na incredulidade as coisas de Deus não funcionam. E eu comecei a procurar e comecei a questionar e a dizer o que é fé na verdade. Sabe, talvez se eu fazer essa pergunta, você vai ir para Hebreus 11. Que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza que não, daquelas que se esperam. Sabe, só que isso é algo que você já sabe.
Para além disso, o que é fé na verdade? Quando se fala sobre fé, está a se falar sobre quê? Sabe, a primeira coisa que eu vi é que fé é um instrumento que libera o poder de Deus sobre a vida de uma pessoa. Fé é quando você não vê alguma coisa, mas você crê. Fé é quando você pode tocar em algo que é invisível. Fé é quando você pode, sabe, se mover numa direção de algo que literalmente não aparenta. Quando você pode fazer alguma coisa que aos olhos humanos não é possível. Quando você pode andar numa direção que aparentemente não é possível. Isso se chama fé. Sabe, é isso que precisa se desenvolver dentro das nossas vidas. Sabe, porque quando você começa a viver, a andar uma vida de fé, coisas na tua vida começam a mudar, coisas na tua vida começam a acontecer. Sabe, que faz com que você se torne uma pessoa diferente das outras. Porque o versículo que nós lemos a seguir, ele diz que nós não somos daqueles que desistem para a perdição. Por que nós não somos daqueles que desistem para a perdição? Porque o justo viverá pela fé. Porque eu tenho fé, porque eu creio. Sabe, eu não sou daqueles que desistem para a perdição. Muitas coisas acontecem nas nossas vidas e que nos colocam em posições em que nós duvidamos, em que nós ficamos aflitos, ficamos ansiosos com coisas. Quando nós vivemos uma vida baseado em que o centro da minha vida é eu crer. Sabe, porque Deus não nos chamou para nós duvidarmos daquilo que Ele faz. Deus nos chamou para nós crermos. Todo cristão é chamado a crer, em momento algum o cristão é chamado a duvidar. Principalmente quando são coisas relacionadas a Deus. Nós não somos chamados a duvidar, mas nós somos chamados a crer. Sabe, por isso que Davi, quando ele estava a falar sobre o Salmo 23, ele disse: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo. Sabe, quando você está no vale da sombra da morte, provavelmente aí é o lugar onde você menos vê Deus. Sabe, mas apesar disso, Davi, ele disse: apesar de eu não ver Deus, mas o que me faz eu saber é o que eu posso passar pelo vale da sombra da morte. Não é alguma coisa que eu vejo, mas é o que está dentro de mim, que é a fé que eu tenho em Deus. Isso me faz passar pelo vale da sombra da morte. Sabe, porque o que nos faz passar pelo vale não é porque nós estamos a ver que há condições favoráveis, que alguma coisa boa está a acontecer. Nós estamos a ver que todas as coisas estão a dar errado, mas porque dentro de nós existe uma fé que foi desenvolvida. Sabe, isso te faz você passar pelo vale. E você não questiona se onde está Deus, o que aconteceu, mas você passa lá, porque você sabe, eu creio em Deus. E o crer em Deus é mais importante do que todas as coisas. Eu não creio em Deus porque alguma coisa Ele fez, alguma coisa vai acontecer, mas eu creio em Deus porque eu sei que Ele é real. E ainda mesmo não lhe vendo, eu sei que Ele existe. Sabe, nós precisamos andar debaixo disso. Nós não podemos crer em Deus baseados em factos visíveis. Nós não podemos só crer em Deus quando você vê que alguma coisa aconteceu. Sabe, nós precisamos ser, o que nos faz ser daqueles que não desistem para a perdição, é porque nós cremos em Deus, independentemente do que aconteça. Sabe, nós cremos em Deus porque Ele é Deus. Sabe, foi isso que Deus disse a Moisés. Quando Moisés disse: eu preciso saber o teu nome para dizer no povo, ele disse: eu sou. Moisés olhou para Deus, talvez, e disse: Deus, não chega, eu preciso do teu nome. Porque se eu chegar lá e falar eu sou, não vai funcionar. E Deus lhe disse: eu sou. Deus estava a lhe dizer: o que você precisa é só isso. Você não precisa de mais nada para fazer o que você precisa. Para que o poder se mova, para que alguma coisa aconteça na tua vida, você não precisa de mais nada. Apenas saber que eu sou. E só isso é que você precisa. Sabe, para talvez alguma coisa que você está a viver, o que você precisa é só saber isso, que Deus é. E ainda que você não sinta, ainda que você não veja, ainda que nada visível você veja, a nossa fé não se baseia em alguma coisa que nós vimos. Sabe, por isso que todas as religiões têm um pseudo-deus. Tem alguma coisa visível. Porque o ser humano precisa de alguma coisa visível para se sustentar. Todas as religiões, e se você vê o budismo, tem lá um boneco gordo, baixinho, sentado.
Aquele eles chamam de Buda. Se você vê os muçulmanos, eles têm lá na Meca, tem uma coisa gigantesca, que eles dizem que é o túmulo de Maomé, onde todo muçulmano tem que, pelo menos uma vez na vida, ir lá, fazer uma peregrinação na Meca, porque aquilo é que sustenta a fé dele. Sabe, a nós, Deus não nos deu nada. Esse foi o problema que o povo de Israel ele passou. O povo de Israel, quando estava no Egito, eles estavam acostumados a ver os egípcios adorarem deuses. Que eles viam, adorarem o Nilo, adorarem Faraó, adorarem... E eles viam o Deus deles. Quando Moisés tirou o povo do Egito, o povo continuou com esse conceito de ver. Eu preciso ver alguma coisa. E Deus, de muitas maneiras, E Deus, por causa do amor que ele tinha ao povo, ele se manifestava de alguma maneira para o povo ter alguma coisa que eles pudessem se sustentar. E Deus vinha e o monte fumegava e tal, e Deus falava e as pessoas fugiam. Deus, de alguma forma, estava a tentar a suprir a necessidade que o povo tinha, porque para eles crerem, eles precisavam ver. Só que quando Moisés, a primeira vez que ele saiu para ir buscar os 10 mandamentos, Moisés ficou lá 40 dias. E eles, o exemplo deles era Moisés. E eles olhavam para Moisés e viam, essa aqui é que é boca de Deus. Quando tem Moisés, tudo funciona. E eles estavam lá. Quando Moisés subiu, depois de passar 10 dias, eles, não, nós cremos em Deus. Passou 20 dias, eles, não, nós cremos em Deus. Passou 30 dias, começaram a duvidar. Uns começaram a dizer, esse Moisés, esse tal que nos trouxe aqui, agora mesmo foi. Nós aqui não temos mais nada, precisamos de alguma coisa visível para sustentar a nossa fé. E disseram assim, Arão, nos faz lá alguma coisa para nós vermos e dizemos, esse aqui é o nosso Deus. Porque senão a nossa fé vai esmorecer, porque nós estamos a aguentar passar, já é muito tempo que passamos, nós precisamos ver alguma coisa. Sabe, persuadiram tanto Arão que ele teve que, vamos fazer. E fizeram lá o bezerro de ouro. Estavam a dizer, essa aqui é que nos tirou do Egito. Eles se esqueceram do Deus que abriu o mar. Eles se esqueceram do Deus que mandou praga no Egito. Porque a fé deles era baseada em alguma coisa que eles viam. Porque quando eles não estavam a ver nada, aquilo abalava a fé deles. Colocava a fé deles numa posição difícil. Porque eles precisavam ver alguma coisa. Sabe, deixa-me te dizer isso. Se você baseia a tua fé em alguma coisa que você veja, isso te faz mesmo você viver uma vida que vais errar muito. Sabe, que vais cometer muitos erros na vida. Muita gente comete muitos erros na vida exatamente por causa disso. Porque ele precisa ver alguma coisa. E deixa-me te dar exemplo. Nada de mal. Mas a fase crítica na vida de uma menina é quando chega a 25 anos. Uma menina chega a 25 anos. E os rapazes não estão, os irmãos não estão a vir. Aí mesmo a irmã precisa mesmo ser crente. Precisa mesmo ser crente. Sabe, porque ela precisa ver alguma coisa. E eu já conversei com muitas meninas nessas condições. Porque ela precisa ver alguma coisa. Muitas meninas, mas não estão a vir os irmãos. Sabe, nesse momento quem é que vem? O mundano. O mundano parece estar mesmo à espera mesmo dessa fase. Chegar aí nessa idade e tal. E as irmãs começam a pensar na possibilidade. Porque elas precisam ver alguma coisa para crer. Que Deus tem um marido certo para você. Quando não está a acontecer, e aí fica difícil, né, irmãs? E depois 26, e a mãe já está te dizendo em casa é como então? Todos os dias mesmo só comer aqui e tal, a minha comida, é o que então que se passa?
Sabe, aí é um momento em que você precisa olhar para você e você dizer: a minha fé não é baseada em alguma coisa que eu vejo. Eu posso não estar a ver agora, mas eu sei que Deus tem o melhor para mim. Sim, dar glória a Deus aqui é fácil, né? Quando chegar lá na hora, é aí que o glória a Deus tem que sair. Sabe, quando todas as tuas amigas, todas têm namorado, e você não tem. É aí que você precisa dizer glória a Deus. Eu não vou começar relacionamento porque todo mundo começou. Estou esperando melhor de lá. Sabe, porque o povo de Israel, ele cometeu muitos erros. Porque eles precisavam ver coisas para crer. Sabe, e o mundo pregou isso e colocou na cabeça de todo mundo isso, ver para crer. Sabe, nós também vivemos baseados em ver para crer. Só que não é possível ser cristão no ver para crer. Jesus disse: bem-aventurado aquele que viu, mas creu. Sabe, bem-aventurado significa feliz, afortunado. Que tem uma graça especial. Quem, apesar de não ver nada, mas ainda assim crê. Sabe, é nesse momento quando você está na escola, você está na prova, e a prova inteira você só sabe uma questão. E você está lá, e você é crente, que vem na vigília da Batista, que dá glória a Deus. Sabe, na prova você só sabe uma. E como tem que ver, para você confiar em Deus, você precisa ver alguma coisa. E você tenta Deus e tal. O Senhor disse: dê sabedoria, e a sabedoria não está vindo. Sabe, é aí onde você precisa mostrar que a tua fé em Deus não é baseada em alguma coisa que você vê. Você dizer: Deus, ainda que eu não estou a ver, mas amém, vamos fazer mesmo uma e pronto. Vamos esperar, talvez no final a sabedoria vai vir. Sabe, mas porque nós precisamos estabelecer a nossa fé em Deus, no facto de Deus ser Deus. Não no facto de Deus fez alguma coisa e eu creio. Deus não fez, você entra já em problemas. Porque Deus não fez. Sabe, vamos crer em Deus, independentemente do que aconteça. Amém. Precisamos crer em Deus. Abra a tua Bíblia, eu que preciso te mostrar algo. Romanos 4. Romanos 4. Sabe, eu vou te mostrar o exemplo de alguém que a Bíblia lhe chama de pai da fé. E antes que eu fale do pai da fé, deixa-me te dizer isso. Isso para ti vai ser mesmo revelação. Sabe qual foi o pecado do pai da fé? Para quem é do ministério, você não precisa falar. Você sabe qual foi o pecado do pai da fé? Estamos a falar sobre Abraão. Qual foi o maior pecado que o pai da fé cometeu? Você sabe? Você não fala. Eu já falei isso em vários sítios. Qual foi o pecado, o maior pecado que o pai da fé cometeu? Sim. Foi incredulidade. Não faz sentido, né? Antes dele ser chamado de pai da fé, ele era uma pessoa incrédula. Porque em vários momentos o pai da fé vacilou. Porque quando a mulher dele lhe disse: você está vendo mesmo, você já tem 90 anos. Daqui a pouco o processo de produção de espermas, de não sei o que, já passou. Eu tenho 80, já não há mais nada. Epa, tem aqui essa serva,
Aproveita, porque senão, se passar mais 2 anos, talvez. Ele duvidou do que Deus lhe disse. Quando, a segunda vez, quando eles foram, porque havia fome, foram para o Egito, e houve problema e tal, ele teve que mentir e dizer assim: bem, essa aqui não é minha esposa, é minha irmã. Na verdade era mesmo meia-irmã dele. Mas ele ainda assim duvidou do que Deus havia dito. Ele ainda não era pai da fé. Sabe o que aconteceu? Por causa da fraqueza dele, ele se tornou o pai da fé. Você entende o que eu estou a dizer? Ele transformou a fraqueza dele na coisa mais grande que ele tinha. A pior fraqueza dele, ele transformou na maior fortaleza dele. Deixa-me te dar um outro exemplo. Moisés. Moisés é conhecido como o quê? O homem mais manso da terra. Sabe qual foi o pecado do homem mais manso da terra? Ira. Não faz sentido, né? O homem mais manso da terra, o pecado dele foi ira. Ele, antes de se tornar o homem mais manso da terra, ele era uma pessoa irada. O que ele fez foi só isso, transformar a fraqueza dele na maior fortaleza dele. Sabe, é isso que você precisa fazer também. Olhar para a tua fraqueza e dizer: eu vou transformar você no meu ponto mais forte. Sabe, isso é que você precisa fazer com você mesmo. E não olhar para a tua fraqueza e dizer: Deus mesmo, sou eu, Deus, olha só mesmo, agora pequei mais. Você precisa dizer para você mesmo: eu vou transformar você no meu ponto mais forte. Mas vamos lá para Abraão. 4, versículo 17. Sabe, presta atenção em Abraão. Diz assim: como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fossem. Deus chama as coisas que não são como que se já fossem. Chamar as coisas que não são como se já fossem, isso se chama fé. Porque você não vê, mas para ti aquilo já existe. Sabe, isso é fé. E Paulo começa a descrever, o versículo 18 diz assim: o qual em esperança, ele creu contra a esperança. Sabe, o ditado popular é: a esperança é a última que quer. Para Abraão a esperança já tinha morrido. Se a esperança é a última que morre, a de Abraão já tinha morrido. É por isso que ele diz: apesar de a esperança ter morrido, ele ainda assim creu. Sabe, você pode imaginar isso em alguma circunstância da tua vida? Você ainda tem um pouquinho de esperança, até a esperança morre. Ainda assim você pode crer que aquilo é possível acontecer, que as circunstâncias podem mudar. Sabe, esse foi Abraão. Apesar da esperança ter morrido, ele ainda assim creu. Porque ele aprendeu com a fraqueza dele. A fraqueza dele não serviu para lhe destruir, lhe serviu de lição para ele aprender coisa, para ele se tornar mais abençoado ainda. Continuando o versículo diz: seria feito pai de muitas nações, conforme lhe fora dito, assim será a tua descendência. Versículo 19: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. Ele está a falar sobre a fé que Abraão tinha. Como é que era a fé dele? Paulo está a dizer que a fé de Abraão não era uma fé baseada em coisas que ele via. Está a dizer que apesar de o corpo dele já estar velho, cansado, sem forças, sem possibilidade de gerar um filho, ele ainda assim creu. Porque já era de quase 100 anos, nem tão pouco para o amortecimento do ventre de Sara. Versículo 20, esse é o versículo que eu mais gosto. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, fazendo o quê? Sim, você do ministério já sabe isso.
Olhe lá no versículo 20. A Bíblia diz assim: ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé fazendo o quê? Não, você não entendeu. Ele não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas ele foi fortalecido na fé fazendo o quê? É isso que você precisa fazer diante daquilo que você espera. Sabe, quando você vê alguma coisa está difícil, algo que é difícil, que não está a aparecer, sabe, que não está a acontecer, o que você precisa fazer é isso, é dizer glória a Deus. Sabe, quando alguma coisa está a dar mal, está a acontecer mal na tua vida, você fala glória a Deus. Sabe, quando tudo está a dar certo, você fala glória a Deus. Sabe, porque foi a partir de Abraão ele dar glória a Deus, apesar da fraqueza, que isso lhe fortaleceu. Quando você dá glória a Deus, você está a falar assim: Deus, eu ainda assim confio em Ti. Apesar de as coisas eu não estar a ver, eu ainda assim creio. Apesar de as coisas estarem difíceis, eu ainda assim creio. Porque a minha fé não é baseada em alguma coisa que eu vejo. A minha fé é baseada no Senhor. E como o Senhor é imutável, eu sei que aquilo vai acontecer. Sabe, por isso dê glória a Deus. Eu quero que nesse momento você possa pensar naquilo que você tem lutado. Eu quero que nesse momento você pense naquilo que tem sido tua dificuldade, que você tem, aquilo que você tem achado que é impossível, que não vai acontecer. Sabe, aquilo que você tem lutado com ele, aquilo que talvez já veio à tua mente, isso mesmo aqui é impossível. Pensa nele por alguns instantes. Estás a pensar na circunstância? Então, por favor, faça como Abraão. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Sabe, você precisa fazer isso sempre. Diante de todas as coisas que acontecem na tua vida. Sabe, porque essa precisa ser uma geração de pessoas fortes. Sabe, de pessoas que são firmes na fé. Sabe, não mais de cristão só assim, que vai com o vento, que quando as coisas estão a andar bem e tal, o cristão está bom. Quando as coisas estão a dar errado, até muda já de igreja, vai já numa igreja em que e tal, falam só coisas boas e não sei o quê, porque aí onde você vai se sentir melhor, vão falar alguma coisa que você precisa. Sabe, você precisa ser uma geração de pessoas que creem em Deus independentemente do que aconteça. Sabe, essa precisa ser uma geração de pessoas que vão decidir viver santidade, as coisas estando a ir na direção que precisam, estando a não ir. Sabe, porque as pessoas têm justificado muitos pecados que têm. Sabe, as pessoas têm criado muita justificativa para pecar. Porque pecam, sabe, dão justificativas para o pecado que cometem. Sabe, exatamente por causa disso, porque as pessoas pecam, porque a fé deles é uma fé baseada em alguma coisa que você vê. Então, como não estava acontecendo, não tinha mesmo mais o que fazer, então, isso como Deus mesmo, já vou pedir perdão mesmo depois. Deus mesmo já vai me perdoar. Então, sabe, essa precisa ser uma geração de pessoas que decidem viver santidade. Sabe, que não se vendem, que não trocam, sabe, que não abrem mão dos princípios deles por nada. Sabe, por que você vai abrir mão dos teus princípios só porque alguma coisa não está a acontecer como deve? Sabe, quem disse que por nós nos convertemos, a nossa vida vai ser tudo uma maravilha, nunca vamos ter problemas? Paulo, ele ainda foi longe, ele disse assim: aquele que quiser viver uma vida cristã piedosa, vai sofrer perseguições na terra. Sabe, o próprio Jesus, ele disse: no mundo tereis aflições. Ele já estava a nos preparar para as coisas que haveriam de acontecer. E ele estava a nos preparar para isso, sabe, para que você entre na circunstância e você já sabe que o meu Deus é maior do que todas as coisas. Sabe, essa precisa ser uma geração de pessoas que creem em Deus, que creem em milagres, que creem que Deus tem poder de fazer coisas grandes. Sabe, porque a incredulidade tem impedido com que o poder de Deus se mova. Porque as pessoas duvidam mais do que creem. Quando se trata de manifestação do poder de Deus, as pessoas duvidam mais do que creem. Sabe, você precisa ser daqueles que creem mais do que duvidam. A nossa missão no cristianismo é crer. É crer em Deus. Sabe, nós precisamos crer em Deus. E começarmos a viver a vida cristã que Deus estabeleceu para nós.
Sabe, pessoas que não vivem uma vida destemida. Sabe, pessoas que vivem acima de circunstâncias, acima de momentos, acima de problemas, acima de dificuldades. Que a fé deles, a confiança deles em Deus é maior do que coisas que acontecem. Sabe, essa precisa ser uma geração de cristãos fortes. Não mais de cristãos que quando tudo está bem ora, depois, se irmão é como? Epa, que oração, está difícil. Porque anda acontecendo lá umas coisas na minha casa. E só porque está acontecendo umas coisas na tua casa, teu relacionamento com Deus acabou. Sabe, cristianismo superficial. Precisamos viver cristianismo autêntico. Que Deus deseja. Sabe, que Deus se alegra. A história de um homem que no tempo de Jesus, que o próprio Jesus ficou surpreendido com ele. Porque ele tinha o filho doente e ele foi diante de Jesus e disse assim: Jesus, por favor, o meu filho está doente. E Jesus olhou para ele e Jesus disse assim: ok, tá bom, eu vou só terminar de fazer isso, eu vou ir na tua casa. Ele disse: não precisas ir na minha casa. É só você falar uma palavra e o meu filho lá na minha casa vai ser curado. Sabe, Jesus olhou para ele e Jesus ficou assustado. Jesus ficou surpreendido. E ele disse assim: em todo Israel inteiro nunca vi tamanha fé. Sabe, você precisa surpreender Deus. Você precisa surpreender Jesus. Que a tua atitude diante das coisas que aconteçam possa ser uma atitude que possa surpreender Jesus. Que até o próprio Jesus possa ficar surpreendido com a maneira como você vai passar pelas coisas que acontecem. Sabe, Jesus disse assim: a fé desse homem é grande. Porque ele disse assim: porque eu conheço o princípio da autoridade. Eu também sou general e eu, quando mando alguém fazer alguma coisa, ele tem que fazer. Eu sei que basta apenas uma palavra para as coisas mudarem. Sabe, é só disso que você precisa. Você precisa crer que basta apenas uma palavra do Senhor para as coisas mudarem. Surpreenda Deus. Surpreenda Deus com as tuas atitudes. Jó foi outra pessoa que surpreendeu Deus. Que ele já perdeu tudo. Tudo na vida de Jó só estava a dar errado. Pior não era isso. Vieram 3 amigos dele que ficaram 7 dias lá com ele, Jó sentado no pó a limpar as feridas com caco. E os amigos dele, em vez de lhe consolarem, estavam ali a acusar. A lhe dizer: isso é pecado. Pecar mesmo faz mal. Pessoa quando peca, essas coisas mesmo acontecem. Estás mesmo bem amaldiçoado. Você assim já é melhor você confessar. Nos fala já qual é o pecado que você cometeu. Nós vamos te ajudar. E as pessoas que deviam lhe ajudar estavam a lhe rejeitar. Sabe, pior não foi isso. Ele tentou se encostar na esposa dele e dizer: pelo menos aqui eu vou encontrar alguém que vai me ministrar uma palavra de conforto. Foi o contrário. A esposa dele olhou para ele e disse: amaldiçoa, ressuscitou Deus e morre. Não tinha ninguém, não tinha nada que estava aí na direção que Jó precisava. Sabe, naquele momento, tudo na vida de Jó estava a dar errado. E Jó poderia ter amaldiçoado Deus mesmo e morria. Não tinha nada que estava a concorrer para o bem. Sabe o que Jó fez? Jó ficou lá sentado. Em algum momento ele levantou a mão e ele disse: eu sei que o meu Redentor vive. E em breve ele se levantará. Quando Jó falou essas palavras, mudou tudo. Se você ler no capítulo 37, quando está escrito isso, a partir daí a circunstância na vida de Jó mudou. Sabe, talvez o que Deus quer é que apenas você diga uma palavra. Basta apenas uma palavra para Deus mudar a tua circunstância. Deus só estava à espera que Jó falasse isso, porque era até aí onde Deus queria ver se Jó iria. E ele ainda assim disse: Deus, eu sei que o Senhor vai resolver o meu problema. Todo mundo está contra mim, mas eu sei que o Senhor está do meu lado. Sabe, depois o que aconteceu foi, Deus lhe deu 2 vezes mais de tudo que ele havia perdido. Porque Deus viu que Jó era um homem fiel. Sabe, talvez o que está a acontecer contigo é mesmo só Deus ver até onde vai a tua fé.
E era só o que Deus queria. O que Deus quer é só que você diga uma palavra. É só uma palavra que Deus quer que você diga para mudar a circunstância em que você está. Quando Bartimeu, ele estava, lhe avisaram que Jesus estava a passar, e ele começou a gritar, e gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. Jesus, quando ele chegou diante de Jesus, sabe, parece não fazer sentido. Jesus olhou, Jesus sabia que ele era cego porque ele estava a ver. Ainda assim ele perguntou assim: o que queres que eu te faça? Porque Jesus precisava que Bartimeu dissesse uma palavra para ele resolver o problema dele. Sabe, talvez Bartimeu devia reclamar e dizer: Jesus, você não está vendo, eu sou cego. Eu mesmo já sou cego, estou a vir a gritar aqui porque eu sou cego, você ainda está me perguntando, mas o que queres que eu te faça? Sabe, mas Bartimeu entendeu que precisava apenas de uma palavra para Jesus mudar a circunstância dele. E ele disse: Senhor, eu quero ver. E Jesus lhe disse: vê. Porque ele precisava apenas de uma palavra. Sabe, talvez a circunstância em que você está, o que está acontecendo na tua vida, Jesus precisa só que você diga uma palavra para que mude. Basta apenas uma palavra. E você precisa saber o que ele quer ouvir. Sabe, só isso que ele precisa. Que você diga uma palavra. Para que coisas mudem na tua vida. Vamos para Lucas 17. Sabe, talvez, por eu estar a falar sobre isso, talvez você vai olhar e você vai dizer: não, a minha fé é mesmo muito pequena. Eu preciso que alguma coisa, que a minha fé cresça. Como os brasileiros dizem: eu quero te dar a receita. Quero te dar a dica para você incrementar a tua fé. Sabe, porque talvez você olhe para você e você se veja nessas condições em que as coisas não estão a mudar porque a tua fé é pequena demais. Talvez você acha que a tua fé é pequena, por isso que coisas não mudam. Sabe, por isso que você não vê o poder de Deus se mover em você. Por isso que você não vê coisas acontecerem. Sabe, talvez o teu pedido é um pedido que alguém também havia feito quando Jesus começou a falar sobre essas coisas. O versículo 5 diz assim: então os apóstolos disseram ao Senhor: acrescenta-nos a fé. Eles estavam a dizer: Jesus, a nossa fé é mesmo pequena. A nossa fé é mesmo pequenininha demais, por isso as coisas não estão a acontecer. E eles pediram isso. Sabe, e se esse for o teu pedido, deixa-me te dizer isso. Versículo 6. E disse o Senhor: se tivesses fé como o grau de mostarda, direis a esta amoreira: arraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Sabe, você não precisa de uma grande fé. Você só precisa de fé como o grau de mostarda. O grau de mostarda é uma das sementes mais pequenas que existem. E Jesus, quando ele sabia o que ele estava a dizer, quando ele disse que o que você precisa é só fé como o grau de mostarda. Ele usou o exemplo da mostarda para dizer: você não precisa de grande coisa para que coisas mudem. Sabe, porque a semente da mostarda é uma das mais pequenas, mas a árvore da mostarda é uma das mais grandes que existem. Sabe, porque para começar você não precisa de grande coisa. Você precisa apenas de uma fé como o grau de mostarda. E a partir daí as coisas começam a mudar. Então você começa com aquilo que você já tem. Você segue com aquilo que Deus já plantou no teu coração. Essa fé que você tem, é a partir dali, é a partir disso que você tem que as coisas vão começar a acontecer. É a partir do que você tem que Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Deus não trabalha em nós na base, a partir de coisas que nós não temos. Deus sempre procura alguma coisa que você tem. Porque o próprio, sabe, na Bíblia tem vários exemplos de coisas como essas.
quando havia fome em Israel e Elias havia fugido, Deus estava a lhe ensinar a depender dele. Ele foi na casa de uma viúva e não havia nada, e ele disse, me dá de comer. Ela disse, eu não tenho nada. Elias lhe perguntou assim, o que você tem? Ela disse, eu só tenho um bocadinho de azeite e um bocadinho de pão. Foi a partir daquele bocadinho que ele teve que houve a multiplicação. Sabe, porque tudo começa a partir daquilo que você já tem. Quando Jesus precisava multiplicar o pão, ele disse assim, procurem alguém que tenha alguma coisa. Porque para haver multiplicação é necessário que haja alguma coisa. E o que eles encontraram foi 2 pães e 5 peixes. E talvez os discípulos olharam para aquilo e eles perguntaram, isso aqui mesmo não chega para nada. Jesus disse, é desse bocadinho que vai acontecer a multiplicação. Sabe, é do que você já tem que Deus vai realizar a multiplicação. É daquilo que você já tem que as coisas vão começar a acontecer, a mudar. Sabe, não espere, não, eu preciso ter alguma coisa a mais. Você não precisa de nada mais. Deus vai começar a usar aquilo que você já tem. O bocadinho de fé que você já tem é a partir disso que Deus vai usar, sabe, para transformar a tua fé como numa árvore gigantesca. Sabe, de maneiras que você chegue ao nível em que você vai dizer, a montanha sai daí e vai para o mar. Porque você começou com algo pequeno. Então não espere ter coisa grande. Olhe para o bocadinho que você tem, sabe, é isso a partir dali que Deus vai começar a usar. É o que você já tem. Quando eu comecei a aprender sobre fé, quando Deus começou a me ensinar sobre fé, e eu comecei a aprender, Deus, a minha fé precisa crescer, a minha fé precisa crescer. Sabe, houve um dia na minha casa, eu estava lá e tal, e eu disse, Deus, a minha fé precisa crescer, a minha fé precisa crescer. E como eu gosto de feijão, eu peguei alguns bagos de feijão, abri a panela de pressão, enchi a panela de pressão d'água e pus uns pouquinhos bagos de feijão e tapei. Pus no fogo. Disse, se Jesus multiplicou pão, eu vou multiplicar feijão. Sabe, coloquei a panela no fogo e tal, e acendi, e estava lá. E tal, e começou a apitar, eu disse, Deus, hoje, o meu almoço vai ser abençoado. Sabe, depois de um tempo, tirei do fogo, quando abri, tinha lá os mesmos bagos. Mas eu disse, Deus, eu ainda assim creio, um dia vai acontecer. Sabe, porque é necessário haver esses... Eu comecei a desenvolver, a aprender, eu sabia que a minha fé precisa crescer. Sabe, porque eu vou chegar no nível de mandar a montanha sair. Eu estou no caminho. Sabe, quando Deus começou a me ministrar sobre isso, eu já orei por pessoas que têm problema de audição. Claro, eu não orei por ele assim, lhe dizendo, eu vou orar por você, porque se eu dissesse isso para ele, ele não ia aceitar. Ele, despercebido, coloquei a mão sobre ele, disse, seja curado. O irmão assustou, isso não mudou nada. Disse, mas um dia eu vou colocar a mão numa pessoa surda, ele vai ouvir. Sabe, eu já orei por muita gente que não curaram. Mas eu disse, Deus, um dia vai acontecer. Não foi hoje, amanhã vai acontecer. Sabe, por causa disso, ainda esse ano, nós estávamos no monte e tinha uma jovem do ministério que tinha a irmã doente. E quando nós saímos de lá, o objetivo era apenas visitar a irmã dela lá na pediatria, porque estava doente. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu fui orar, Deus me disse assim, cure os enfermos. Eu levantei e saí de lá, eu disse, Deus, é hoje. Sabe, cheguei lá na pediatria e entramos no quarto e comecei a conversar a princípio com ela, comecei a lhe ministrar uma palavra. Quando comecei a pregar, de repente, todas as senhoras que estavam no quarto pararam o que estavam a fazer. E começaram a prestar atenção ao que eu estava a pregar. E eu dei conta daquilo, eu disse, Deus, houve a oportunidade. E comecei a pregar, e preguei. Depois eu disse, eu quero orar pelos vossos bebês. Todas elas pegaram os filhos delas e tal, e colocaram lá. E comecei a orar, e peguei fogo. Onde a enfermeira depois entrou lá no quarto para ver o que se estava a passar. Sabe, eu orei e tal, e saímos de lá. No dia seguinte, a minha filha me ligou aos gritos.
Disse, você precisa saber o que aconteceu. Eu disse, o quê? Dos 8 bebês que estavam lá, 7 receberam alta, naquele mesmo dia. Sabe, até o filho da irmã da moça do ministério. Porque eles estavam lá, eles ainda precisavam fazer alguns exames para saber. Já não foi necessário. Já não foi necessário. Sabe, e o meu filho depois disse, precisamos começar a realizar cultos lá na pediatria. Vamos esvaziar a pediatria agora. Sabe por que eu creio? Porque eu estou a aprender a aumentar a minha fé. A minha fé precisa continuar a crescer e vai continuar a crescer. Eu já orei por muita gente que não fica, e já orei também por muita gente que Deus curou. De problemas que os médicos dizem assim, bem, isso aqui não tem mais solução. Sabe, mas quando orei, Deus curou, eu disse, Deus, aleluia. Agora mesmo vou começar a orar. Por coisas grandes. Sabe, porque eu comecei colocando bagos de feijão na panela e você ri como se fosse brincadeira. Foi o instrumento que eu usei para começar a aumentar a minha fé. Sabe, porque Deus começa a trabalhar em nós na base daquilo que nós já temos. Claro, eu não vou te contar todas as minhas experiências, porque senão você vai dizer que eu estou a me gabar. Mas eu já fiz muitas coisas. E eu ia para o monte e orava. E enquanto o vento passava, disse, Jesus parou o vento, eu também posso. E levantava as mãos e repreendia o vento e continuava a sentir o vento está passando. Eu disse, Deus, não foi hoje. Um dia vai acontecer. Porque eu sei que um dia vai acontecer. Vai ter um dia em que eu vou dizer no vento pare e o vento vai parar. Sabe, eu já tive experiência em que eu estava a orar no monte e estava a começar a chover, a chuva estava a vir. E eu disse, Deus, eu hoje não vou molhar. E continuei a orar. Sabe o que aconteceu? Estava a chover em quase todo o lugar, menos na dimensão onde eu estava. Porque eu creio, e eu comecei a orar, porque eu disse, Deus, eu vou começar a aumentar a minha fé. Porque eu decidi começar a usar aquilo que eu já tenho para começar a fazer a minha fé crescer. Sabe, você precisa fazer o mesmo. Ainda que não acontecer, se não acontecer, você já vai sair de lá de cabeça bem, Deus, olha só mesmo, não. Sabe, quando não acontece, isso serve para aumentar a minha fé mais ainda. Dizer, Deus, não foi hoje, vai ser amanhã. Vai acontecer. Sabe, porque eu creio em Deus. Sabe, por isso que nós precisamos trabalhar. Isso é que nos torna daqueles que não desistem para a perdição. O que nos faz ser pessoas que permanecem para a conservação da alma é porque a nossa fé é inabalável. Porque a nossa fé não está baseada em alguma coisa que você vê. Mas a nossa fé está baseada em aquilo que você não vê. Você concorda comigo? Diga amém. Sabe, por isso que é muito importante você começar a desenvolver a fé. Sabe, para que a fé te torne uma pessoa que não vive sendo levado pelo vento. O que nos faz fazer coisas grandes para Deus é o facto de nós cremos. Sabe, por isso que houve uma vez, Deus me disse, você vai usar isso no teu ministério. Desde que Deus me disse aquilo, eu sempre que oro, eu uso o que Deus me deu. Porque eu sei que sempre que eu usar aquilo vai funcionar. Porque Deus que me disse para mim usar. Porque eu estou a trabalhar para que a minha fé cresça. Sabe, muita gente já me disse assim, não, mas então parece que você é diferente. Você passa por problemas, mas parece que você está sempre bem. Sabe, porque a minha fé em Deus é maior do que todas as coisas que eu passo. Sabe, nada tem poder. Jesus uma vez ele disse assim, não temam aos homens que têm capacidade de apenas matar o corpo. Vocês precisam temer a Deus que Ele pode matar o corpo e colocar a sua alma no inferno. Sabe, o que Deus plantou no teu coração, no nosso coração, a nossa fé, não tem nada externo que tem capacidade de tocar lá. Quando Jesus disse assim, eu vos deixo a minha paz, não deixo como o mundo dá. A paz que Jesus nos dá, não é uma paz que depende de coisas acontecerem, de coisas exteriores. Você tendo problema, não, no teu coração permanece paz.
Porque a paz que está no teu coração não é uma paz que depende de circunstância. É uma paz que Jesus dá. Sabe, você tem bué de problema, mas no teu coração tem paz. Sabe, isso é cristianismo, apesar das coisas que já acontecem ao redor. Sabe, você pode cantar, você pode dar glória a Deus como fazia Abraão. Porque a paz que estava dentro dele, ninguém podia tocar. As circunstâncias, os problemas, eles tocam as coisas de fora, as coisas que estão ao redor de nós. Mas aquilo que está dentro de nós, que é o Espírito Santo, sabe, nisso ninguém pode tocar. Sabe, as pessoas podem nos trazer problema e trazer problema à nossa carne. Sabe, mas aquilo que Deus plantou dentro de nós, o que Deus colocou dentro de você, não tem pessoa que tem capacidade de tocar lá e roubar. O sonho que Deus coloca no coração de um homem, não tem pessoa que tem capacidade de tirar. Porque aquilo não é algo externo, é o que Deus plantou dentro de você. Sabe, por isso que a nossa fé é inabalável. Porque está dentro de nós, e o que está dentro de nós não tem nada de fora que toca. Não tem nada de fora que tem capacidade de chegar lá. Porque onde Jesus habita no nosso coração, nada chega. Nem demônio chega lá para tirar Jesus do trono das nossas vidas. Sabe, ele foi plantado lá e vamos continuar com ele até no céu. Sabe, não nada tem capacidade de arrancar o Jesus que está dentro de você. Sabe, por isso que Paulo, quando chegou no capítulo 8 de Romanos, ele diz assim: quem me separará do amor de Cristo? Sabe, ele fala uma lista de todas, de um montão de coisas, e no final ele diz assim: e sobre todas essas coisas, somos mais do que vencedores por amor daquele que nos amou. Sabe, porque aquilo que está dentro dele, nada tem capacidade de chegar lá. Sabe, você precisa crer nisso, de maneira que independentemente das coisas que aconteçam, você sabe que o Jesus que está dentro do teu coração, ninguém pode tocá-lo. Sabe, nada pode atingir aquilo que Deus plantou dentro de você. Sabe por quê? Deixa-me só te mostrar isso. 1 João 5. Você está preparado para esse versículo? Esse versículo é poderoso. 1 João capítulo 5. Você está preparado? 1 João capítulo 5. Eu quero mesmo que você abra a tua Bíblia. Sabe, isso para ti vai ser revelação mesmo hoje. Hoje você vai sair daqui passando por cima dos demônios. Sabe, olhando para os problemas, para as dificuldades, e você vai rir diante deles. 1 João capítulo 5. Estás pronto? O versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Todo que é nascido de Deus vence o mundo. Ouve, essa é a primeira parte. A segunda parte diz assim: porque esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O que nos faz vencer o mundo, sabe, não é alguma coisa de fora, é a fé que está dentro de você. Por causa do que está dentro de você, você vence o mundo. Aleluia. Aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. 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 É a nossa fé. Sabe, é a nossa fé. Sabe, por isso que ele diz: quem é nascido de Deus, o normal de uma pessoa que nasceu de Deus é vencer o mundo. Sabe, eu não aceito uma pessoa que nasceu de Deus e ainda o mundo está a lhe vencer. Tem alguma coisa errada. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Sabe, você tem poder. O poder para vencer o mundo já está dentro de você. Porque a vitória que vence o mundo é a nossa fé. É o que Deus plantou dentro de nós.
Sabe, isso que nos faz vencer o mundo. E por isso que as coisas, os prazeres do mundo, as coisas do mundo não têm poder sobre mim. Sabe, o pecado não tem poder sobre mim. Sensualidade não tem poder sobre mim. Sabe, moralidade sexual não tem poder sobre mim. Sabe, nada das coisas do mundo tem poder sobre mim. Porque por isso eu nasci de Deus. Eu já tenho um instrumento para vencer o mundo. Sabe, isso mesmo para você. Sabe, para você sair daqui hoje, pegar os teus pecados, esmagá-los, colocá-los debaixo dos teus pés. Sabe, porque quando você duvida, por isso que ele diz, o que nos faz vencer é porque nós cremos. O crer nos faz vencer. Quando você duvida, aí você perde. Por isso que a primeira coisa que Satanás tenta tirar de uma pessoa para lhe destruir a vida dele é a fé. A partir do momento em que você começa a pensar na possibilidade de duvidar, você começa a desabar. Quando você começa a duvidar, você começa a desabar. Porque você começa a deixar de crer que aquilo é possível. Que você tem capacidade para vencer. Sabe, hoje eu estava no monte, eu estava a orar e Satanás trouxe sentimento de autopiedade sobre mim. Eu estava a falar com Deus sobre algumas coisas que eu tenho passado. E por estar a falar Deus e tal, isso aqui e aquilo, e começou a haver um sentimento de fraqueza extrema. De Deus, eu mesmo não presto, eu sou mesmo miserável. Deus, olha só mais isso, olha só mais aquilo. Só que durante aquele período eu reconheci que aquilo é Satanás. Porque eu estar a falar demais das minhas fraquezas, aquilo estava a começar a me afundar mais ainda. E eu me levantei e eu comecei a dizer, o Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. O Senhor é a minha força. Sabe, e aquilo começou a trazer de novo a força para mim continuar a orar, para mim continuar a buscar. Porque e no teu coração creres, serás salvo. Duas coisas precisam acontecer na tua vida para você ser salvo. Você precisa crer no coração. E porque você creu no coração, você fala aquilo que você crê. Isso te dá salvação. Esse princípio é válido para todas as coisas no reino de Deus. Você precisa crer e confessar aquilo que você crê. Isso te faz você alcançar. Você recebe salvação porque você crê e depois você confessa. Coisas mudam na tua vida, problemas mudam porque você crê e você confessa aquilo que você crê. Porque Jesus disse assim, a boca fala aquilo que está cheio o coração. O que você confessa é aquilo que você crê. Quando diante das coisas que acontecem, você diz, Deus mesmo, lá sou mesmo, Deus agora. É aquilo que você crê. Por isso que você está a falar aquilo. Porque é o que você crê. Porque o que você fala demonstra aquilo que está no teu coração. Quando você vê uma pessoa que só fala à toa, que quando está ao lado das pessoas, não fala a palavra de Deus, só na boca dele só sai fofoca, só sai... É aquilo que está dentro do coração dele. Sabe, a sociedade tenta mudar a parte de fora das pessoas. Tenta dizer assim, não faz mais isso, não faz mais isso, não faz mais isso. Só que não é possível. Para que alguma coisa mude, na verdade, é necessário que o coração mude. Sabe, e aí só Jesus pode chegar e arrancar aquilo que está lá dentro. Por isso, quando as pessoas pegam as pessoas e lhes colocam na prisão, e pensam, isso vai resolver o problema dele. Não resolve. Porque para tirar o crime da vida dele, é necessário arrancar aquilo do coração. Quando se arranca do coração, alguma coisa pode mudar.
Porque a boca só para de dizer coisas más quando o coração para de ter coisas más. A boca só para de falar coisas negativas quando o coração já não tem coisas negativas. A boca só para de falar palavras de desespero quando no coração já não tem desespero. Se no teu coração só tem desespero, é o que a tua boca vai falar. Por isso esse princípio é válido para tudo. Aquilo que você fala demonstra aquilo que está no teu coração. E alguém diz assim, quando você está ao lado de alguém e você vê essa pessoa está falando muito dos outros, se preocupa. Porque quando ele estiver longe de você, ele vai estar falando muito de você para os outros. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E você está ao lado da pessoa, ele só fala, o fulano sabia aquilo que fez, olha só aconteceu e não sei o que. Quando sair de perto de você, quando chegar diante do outro, ele vai falar, está vendo? Porque do que a boca está cheia. Sabe, por isso o que nos faz vencer o mundo é porque nós cremos. Sabe o que eu quero é que você saia daqui confessando, mudando aquilo que sai da tua boca, porque o teu coração mudou. Sabe, porque Deus colocou a fé dele no teu coração. E isso faz com que a tua boca pare de falar palavras negativas, de condenação, palavras de destruição, e comece a falar palavras que vêm da presença de Deus. Amém. Sabe, por isso que precisamos começar a trabalhar na nossa fé. Porque isso é a coisa mais importante, a coisa mais grande que nós temos. Porque é justo. Sabe que você e ele Jesus não tem capacidade de tocar na tua salvação. E deixa-me te dizer isso, a tua salvação não é algo descartável. Quando você decide entregar a tua vida a Jesus, não é algo descartável. Que só passou um vento e você, meu Deus, perdi a minha salvação, agora, meu Deus. Sabe, a nossa salvação não é algo descartável. Não tem nada de fora, externo, tem capacidade de tirar aquilo que Deus colocou dentro de você. Por isso, precisamos declarar essas palavras e ser um Abraão. Vamos fortalecer na fé. Você sabe falar com Deus. Eu sei que você sentiu, você sentiu, mas não sabe o que as lábios. Eu quero falar para você que você possa mudar as palavras que você tem dito diante das coisas que têm acontecido. Comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus por causa das coisas que acontecem. Não só coisas boas, mas coisas más também. Sabe, porque a palavra diz em tudo dai graças. Sabe, em tudo é mesmo em tudo, em todos os momentos. Não pela circunstância, mas porque Deus está a permitir que aquilo aconteça. Sabe, decida aumentar a tua fé. Quando você decidir aumentar a tua fé, você vai começar a ver coisas acontecerem. Sabe, se você decidir isso, você vai começar a ver coisas acontecerem aqui nessa noite. Sabe, Deus vai tocar o teu coração de uma maneira diferente. Sabe, Deus vai ministrar para você de uma maneira diferente. Sabe, porque você crê. Apenas basta que você comece a crer. Sabe, você vir aqui e dizer, Deus, eu sei que alguma coisa diferente o Senhor vai fazer na minha vida.